Nós vamos agora trazer uma reportagem da Gabriela Milanese, porque tivemos aquele menino de Gaspar, né, que infelizmente morreu com 12 anos de idade, né, e ele veio sentir sintomas mais para frente, não tinha nenhuma doença de risco, nada, né, então ficou essa dúvida no ar, quer dizer, pessoas que têm doença de risco podem, né, morrer, às vezes até o risco é maior, né, mas tem a questão das pessoas que estão morrendo também de Covid-19 sem nenhuma doença, né, sem ter nenhuma comorbidade, como tem se falado tanto. Então a Gabriela Milanese vai explicar melhor para a gente a respeito desse assunto. Ele começou a ter sintomas, esse menino, por exemplo, graves, cerca de um mês depois de ser diagnosticado até com o coronavírus. Vamos trazer aqui os detalhes da matéria, então, da Gabriela, explicando melhor essa situação para a gente. A rua Otacílio Martins, em Gaspar, era mais movimentada quando a bicicleta de Samuel Miranda de Oliveira fazia parte da brincadeira preferida com os amigos. Hoje, não é só na pedalada que o menino de 12 anos faz falta. Ele me ajudava em tudo, ajudava a fazer comida, ele arrumava a casa, ajudava eu a lavar roupa, e de manhã é ele que aplicava insulina em mim, porque eu não consigo enxergar direito, né? E ele fazia a bolsa para mim, para poder ir para Blumenau, porque eu estou fazendo tratamento do rim, né? Estou com problema sério do rim. Samuel é uma das milhões de vítimas de Covid-19. E por mais que seja difícil mensurar este número, cada um conta uma perda, uma história, uma vida cheia de sonhos. Juntava até com as latinhas ali para vender, né? Ele queria já ganhar o dinheirinho dele. E esse menino, assim, o querido, né? O lugar que ele passava, os outros gostavam dele. Era determinado. De acordo com a família, Samuel começou a sentir os primeiros sintomas no dia 5 de julho. 4 dias depois, veio a confirmação. Era mesmo Covid-19. E então ele permaneceu em casa em isolamento domiciliar. Mas foi quase um mês depois que ele começou a sentir tonturas. Veio até o hospital de Gaspar e precisou ser entubado. Foi apenas um dia desde a internação até a partida. A causa da morte foi tromboembolia no pulmão, causada pela Covid-19. São as consequências deixadas pelo vírus. O paciente que ele teve um diagnóstico com PCR confirmado para a Covid-19, ele, independente se ele fica por muito tempo de internação, ele vai ser um óbito relacionado ao Covid. Porque as complicações teve que ter o Covid antes, ou seja, você tem que ter uma exposição ao vírus para ter essas complicações. Isso é fato. Você pode morrer de um tromboembolismo pulmonar, pode ter algum tipo de óbito por acidente vascular cerebral, ou outras complicações, ou infecções generalizadas, né? No entanto, a causa principal foi o Covid. Se o paciente não tivesse o Covid, ele não teria essas complicações. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Blumenau, anteriormente a Covid-19 era tratada como uma doença respiratória. No entanto, agora o entendimento é que se trata de uma doença sistêmica. É uma doença que atinge todo o seu organismo, que atinge vários órgãos. A Covid-19 promove uma inflamação generalizada no seu organismo. Então, nós podemos ter alterações vasculares, cardiovasculares, alterações neurológicas, e isso vai gerar como consequência algumas coisas que nós temos ouvido falar, como, por exemplo, encefalites, que é uma espécie de meningite provocada pelo coronavírus, tromboembolismos, por exemplo, há uma alteração na coagulação do sangue que promove a formação de trombos que podem atingir o cérebro, dando o chamado AVC, acidente vascular cerebral, pode atingir o pulmão, como nós temos alguns relatos aí de óbito pelo tromboembolismo pulmonar. No caso de Samuel, foram menos de 30 dias.
O menino é a segunda vítima mais nova da pandemia em Santa Catarina. Tinha pela frente uma vida cheia de planos para realizar, e um deles já estava próximo e se faria possível quando completasse seus 16 anos de idade. Se ele queria uma bike, daquelas que tem que colocar álcool, né, gasolina, se ele ficava doido com uma para ter. Ele sempre sonhava em trabalhar, né? Só que era novo, né? Se eu falar para ele, não, Samu, você tem 12 anos ainda, desde daqui 16 anos, ele tá longe, ele ficava bravo comigo, com o pai, tá longe, que ele queria trabalhar, né? Então, assim, não tem como, né, acontecer tudo isso, assim. Mas ele não era só pai e filho. Ó, eu era pai dele, ele filho, companheiro, amigo. Então, não tem nem como expressar, sabe? E ele está me fazendo muita falta mesmo.